Temperaturas mais amenas, diminuição gradual das chuvas. São características comuns do outono, que nesse ano começou dia 20 de março. A estação de transição entre o verão e o inverno é marcada pela transformação da natureza. É o período em que diversas espécies da fauna e flora se preparam para sobreviver ao inverno. As árvores perdem as folhas para poupar energia e animais estocam alimento. A Terra ela tem um eixo inclinado, tá? Então quando a gente está no verão nós estamos na posição mais próxima do Sol e a gente vai, né, nesse giro, né, em torno do Sol. O que vai acontecer nos próximos meses é que a gente vai se posicionando exatamente ao contrário. Então a gente vai se distanciando do Sol. No Brasil, país com dimensões continentais, o outono é percebido de maneiras diferentes dependendo da região. É uma estação onde a gente tem bastante chuva no norte e no nordeste. Por outro lado, a gente sai do verão, que é quando forma um corredor de umidade que vem desde lá do norte até o sudeste, passando pelo centro-oeste. Esse corredor ele deixa de existir de forma gradativa, então a chuva vai diminuindo de força e de intensidade à medida que a gente vai se distanciando do verão e se aproximando do inverno. Isso para as regiões sudeste e também centro-oeste. Em 2026, com o enfraquecimento do fenômeno Laninha, que provoca alterações sazonais pelo resfriamento da superfície das águas do Oceano Pacífico, a estação promete normalidade. Há a possibilidade do fenômeno contrário, o El Niño, atuar só no segundo semestre, com alguns períodos de calor no começo do inverno. A gente está vindo de um verão que foi meio atípico. Ele começou seco, né? Durante várias semanas o pessoal falou, cadê o calor do verão? Né? E tudo isso por conta da presença do fenômeno Laninha. O Laninha está perdendo intensidade e a tendência é de que a gente tenha um outono neutro em relação ao fenômeno El Niño ou Laninha. E isso faz com que a gente tenha uma expectativa de um outono dentro dos padrões de normalidade. Aos poucos a temperatura vai caindo e aos poucos a chuva vai reduzindo na região central do país e vai se mantendo a chuva no norte e nordeste. Então é mais ou menos isso que a gente espera de forma geral aí para os próximos meses. Ainda assim, é preciso ficar atento. A crise climática, cada vez mais intensa, tem provocado mudanças significativas nos padrões das estações do ano. Então, à medida que, por exemplo, vai chegar uma frente fria com o ciclone extratropical, as atenções sempre ficam aí, né, por conta aí do risco de eventos extremos. Então esse tipo de condição ela se mantém, tá? Então quando chove, pode chover com forte intensidade, mas a frequência disso vai diminuindo em relação aí às condições de verão. Olá, está no ar o Repórter Eco, com informações importantes que contribuem na busca de um mundo melhor para todos. Os temas principais: um refúgio verde na região norte de São Paulo, a arte em defesa dos rios e uma viagem ao paraíso ecológico do Pará. Veja os detalhes do programa de hoje. Conheça a história do Horto Florestal, o parque que comemora 130 anos como uma importante área protegida de Mata Atlântica da capital paulista. Uma iniciativa recorre às pinturas e instalações como manifesto pela recuperação dos rios brasileiros. E uma visita a Alter do Chão, em Santarém, no Pará, que abriga belas praias de água doce em plena floresta amazônica e uma rica diversidade de plantas e animais. O Horto Florestal completa 130 anos de existência como um dos principais refúgios da capital paulista.
O parque integra a reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade, área de conservação da região metropolitana de São Paulo. O local é uma referência em preservação da Mata Atlântica, com lagos, museu florestal e trilhas em meio à natureza. Estar em contato com a natureza, praticar exercícios ou apenas relaxar. Um lugar onde a Mata Atlântica contrasta com a rigidez do cenário da maior cidade do país. O Horto Florestal de São Paulo comemora 130 anos como refúgio para a fauna silvestre e para as pessoas. Um dos mais antigos parques da capital paulista, com 73 hectares, no passado foi uma propriedade agrícola, produtora principalmente de café. A área, que acabou degradada, foi desapropriada em 1896. Começava uma nova história para o horto, que passou a ser local de estudos florestais e preservação. O Horto é um parque que já tem 130 anos, né, de existência, é um parque que tem várias funções ecossistêmicas, né, então que ele nos dá vários benefícios, tanto para nós pessoas como também para a cidade. Então, quando a gente pensa no clima, na proteção também dos mananciais, das nascentes, né, é um espaço que ele é ímpar, ele é único aqui para a cidade. Criado em 1896, inicialmente como horto botânico, esse era um espaço de experimentações e pesquisas sobre espécies da flora. Daqui saíam mudas nativas da Mata Atlântica, usadas para recuperar florestas do estado de São Paulo, devastadas pelos grandes cultivos de café e pela expansão urbana desordenada. Então, com a criação do horto, o estado dele também cria o serviço florestal, que era o serviço que fazia essa parte de estudos, manejo e também produção de mudas. Então esse serviço ele foi criado, né, para justamente estudar, né, o que a gente tinha aqui no Brasil, para a gente conseguir ter um reflorestamento bom, relevante e com qualidade em São Paulo, né, no estado de São Paulo, na verdade. Então aqui no horto a gente teve esse espaço de produção de mudas, né, e antigamente aqui também no parque a gente tinha uma estação de trem, que era a Trem Almeida Cantareira, que basicamente era uma estação de trem para distribuir essas mudas para São Paulo. Então, ela se conectava também com o interior para fazer essa distribuição. Em 1963, o Horto se tornou o Parque Estadual Alberto Lofgren, uma unidade de conservação de proteção integral. A gente tem espécies nativas da Mata Atlântica, né, de animais como as capivaras, os jacus, os bugios, né, e outros mais, vários. A gente também tem alguns animais exóticos, né, que estão aqui há já bastante tempo, mas que também hoje formam um ecossistema único aqui no parque. Mesma coisa também para as plantas. Então a gente tem desde pau-marfim, pau-jacaré, pau-brasil. Então toda essa biodiversidade faz um espaço único, né, que a gente não costuma encontrar numa metrópole como São Paulo. Além do patrimônio ambiental, duas construções da década de 1930 carregam parte da memória arquitetônica da cidade de São Paulo. A gente tem duas construções, que é o Palácio Florestal, que antigamente tinha o nome de Palácio de Verão dos Governadores de São Paulo. É um prédio que foi inaugurado em 1937, né? Tem uma arquitetura neocolonial, então remete um pouco da Inglaterra, mais ali antiga, assim. Também similar ao Museu Florestal, que também é um prédio que é mais antigo que o Palácio, né? Então o museu ele é de 31, né? Ele foi construído, inaugurado na década de 30, que foi um prédio já construído para ser museu. No Museu Florestal Otávio Vecchi, o visitante é recebido por um grande painel com espécies nativas da Mata Atlântica, pintado por Antônio Paim Vieira. Aquarelas, vitrais, réplicas de sementes e entalhes em madeira convidam a conhecer o bioma nos detalhes. Lá a gente tem o maior acervo de madeiras da América Latina. Então o Museu Florestal ele fala muito sobre a Mata Atlântica, né, a relação das pessoas, do ambiente, dos animais, né, com a floresta. Então lá a gente consegue observar muito isso, né, entender essas interações, como é que foi a história aqui em São Paulo, essa parte do reflorestamento, da conservação ambiental, dessa educação ambiental que a gente tem que ter, né, no nosso dia a dia. Proteção de remanescentes de Mata Atlântica,
promoção de educação ambiental, abrigo para a fauna silvestre. O aniversário do Horto Florestal é um presente para todos que encontram nele um alívio. Então, quando as pessoas transitam aqui no Horto, elas estão num espaço que é uma unidade de conservação, que é um parque urbano, que está do lado da maior floresta urbana nativa do mundo, que é a Cantareira, né, que basicamente transforma aqui a região e o espaço, né, num espaço que transforma também as pessoas. Então, a natureza ela traz vários benefícios para as pessoas, né? Então, mais calma, mais felicidade, mais benefícios para a saúde mesmo. Agora você acompanha as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Onça pintada, albatroz, baleia jubarte. São algumas das espécies migratórias que circulam pelo planeta e passam por várias fronteiras. A proteção desses animais é o tema da COP15, Conferência da Organização das Nações Unidas, que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de 23 a 29 de março. Observando os rios. O diagnóstico sobre os mananciais da Mata Atlântica no Brasil foi divulgado em função do Dia da Água, em 22 de março. No levantamento da ONG Fundação SOS Mata Atlântica, foram analisados dados de 8 bacias hidrográficas entre janeiro e dezembro de 2025. Esse retrato revela que o país ainda está longe de garantir água limpa para toda a população. O Congresso aprovou o requerimento de urgência para projeto que restringe embargo por desmatamento detectado por satélite pelo IBAMA. Na prática, o projeto eliminaria a principal arma legal para o combate aos crimes ambientais. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Um movimento artístico que luta pela recuperação dos rios brasileiros. O Manifesto dos Rios utiliza a arte para tornar visível nascentes, riachos e córregos, muitas vezes encobertos pelo concreto nos centros urbanos. A iniciativa quer chamar a atenção para a necessidade de recuperar os rios nas cidades brasileiras. Rio Tâmisa, Londres. Rio Sena, Paris. Rio Tejo, Portugal. Rio Chogyechon, Seul. Vastos rios que correm em metrópoles de diferentes partes do mundo. Em comum, a despoluição. Por muito tempo, esses rios estiveram sujos e contaminados. Depois de décadas de processos de recuperação, são atualmente pontos de encontro e entretenimento para as pessoas. Os rios voltaram a oferecer às cidades qualidade de vida. Na cidade de São Paulo, o Tietê, que no passado era um rio largo e limpo, onde o paulistano podia nadar, sofreu nas últimas décadas um intenso processo de urbanização, com despejo de poluentes químicos, esgoto e lixo. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, nasce em Salesópolis, no estado de São Paulo, e deságua no Rio Paraná, no sul do país. Vitor Quinjo é pesquisador e dedicou parte dos estudos ao Rio Tietê. Ele nasce limpo em Salesópolis, dá uma pioradinha já em Biritiba-Mirim, em Mogi tá bem ruim, né? E depois vai piorando, Guarulhos, Itaquá e tal. Chega em São Paulo, ele é retificado, então é só aqui que ele é retinho desse jeito. Quando o rio chega em Mogi, ele chega fino, ele não tem força para seguir. E ele começa ali um processo de um grande sofrimento, digamos assim, uma grande degradação. Mas ele é um rio que está vivo e é grandioso e ele tem condições ainda, né, de se recuperar, como muitos outros rios do mundo se recuperaram, né? Como que a gente olha um rio a partir de uma perspectiva indígena, né? Ou não é só um recurso hídrico, né? Ele é o rio,
né, que está aí muito antes de nós, muito antes dos nossos antepassados. Então é algo sagrado, né? A água é sagrada em muitas culturas. Então o Rio Tietê talvez seja um grande espelho, né, também da nossa cidade, da nossa civilização, do modo como a gente está vivendo. O pesquisador montou um conjunto de propostas para a recuperação do Rio Tietê. A ideia é que o documento ajude gestores a tomarem decisões que garantam a sustentabilidade dos rios e das cidades. Nós temos tecnologia, nós temos o conhecimento necessário para regenerar os rios. A gente precisa só realmente tornar isso uma prioridade. Essa indiferença social, né, que existe já há muitos anos em São Paulo, de a gente ignorar o Rio Tietê, né? A gente está andando na Marginal e a gente nem sabe, a gente nem se lembra, né, que é um rio. Isso é uma primeira transformação muito importante. No Brasil, uma das maiores ameaças aos rios é a falta de saneamento básico. Precisamos de mais recursos para o saneamento, com certeza, porém, nós precisamos que as pessoas tenham habitações adequadas e boas para elas, né? Que elas possam viver bem. Vitor Quinjo analisou o papel das artes em diferentes contextos em diversas cidades globais no processo de regeneração de rios. Diante da urgência de preservar rios urbanos e as nascentes, o Manifesto dos Rios é uma ação da sociedade civil que usa a arte para chamar a atenção para a causa. A iniciativa está presente em 17 cidades brasileiras. Eu acho que essa aliança entre o artista, o cientista, a comunicação e a sociedade civil é fundamental, né? Vivian Blaso é pesquisadora e uma das artistas que participam do movimento. O rio, ele não pode ser só utilitário, ele é mais do que isso, ele é um ser vivente e ele tem o direito de existir. Quando a gente ressignifica essa mensagem para as pessoas, então as pessoas passam a cuidar e passam a respeitá-lo. Na cidade de São Paulo, além do Rio Tietê, existem mais de 200 cursos d'água. Um deles é o rio Iquiririm, na Zona Oeste. Local escolhido pela artista para pintar uma cobra guardiã de mais de 25 metros. Tem as lendas mitológicas, as lendas ancestrais, né? Então, na cosmologia dos povos originários, a cobra ela é a guardiã, ela tem essa representatividade da força, tem toda uma história mitológica, né? Para Vivian Blaso, é possível reconectar as pessoas e natureza por meio da arte e fazer das cidades lugares menos hostis. Essas ativações elas ajudam a incentivar e mobilizar a opinião pública para a incidência de políticas públicas. E são essas políticas públicas que vão contornando as cidades, idealizando essa nova possibilidade pautada pelo bem viver nas cidades. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Uma viagem ao Alter do Chão, no Pará, um paraíso ecológico em plena floresta amazônica. Alter do Chão, em Santarém, no Pará, é um dos lugares mais belos da Amazônia. Abriga um dos maiores reservatórios de água doce da Terra, preserva a floresta e uma rica biodiversidade. A reportagem é de Laís Duarte. Amanhece dourado no oeste do Pará. A luz descortina o dia, para revelar um mar de água doce. Este é o Tapajós. O quinto maior afluente da bacia amazônica nasce no estado do Mato Grosso. Serpenteia por 2.700 quilômetros até desaguar no rio Amazonas. O vai e vem de suas águas esculpe a paisagem em Alter do Chão, distrito de Santarém, conhecido como o Caribe da Amazônia.
De julho a novembro, no chamado Verão Amazônico, centenas de praias convidam os visitantes. As águas claras são descanso e caminho. De barco, começamos a travessia pelo leito imenso. O que a natureza revela são apenas gotas perto do que ela esconde. O aquífero de Alter do Chão é um dos maiores reservatórios do mundo. No subsolo dos estados do Pará, Amazonas e Amapá, a água se espalha por 437 mil quilômetros quadrados. A ciência deu o nome de Sistema Aquífero Grande Amazônia, capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Nos despedimos do Tapajós para navegar pelas águas do Arapiuns. Chegamos à reserva extrativista Tapajós Arapiuns, floresta exuberante margeando o rio, uma das unidades de conservação do governo federal, criada em 1998, é lar para 17 mil pessoas nos 647 mil hectares. Na comunidade Anã, o japiim tenta se camuflar entre as folhas, mas seus ninhos não há como esconder. 76 famílias vivem em comunhão com a natureza. O peixe sai dos tanques rede instalados no meio do rio e cuidados pelos moradores. Na área da comunidade, a floresta é preservada, protegida, não só porque a lei exige, mas é porque é da natureza que as famílias tiram quase todos os recursos para sobreviver. A comida que vai à mesa, o remédio que cura, o teto que abriga, a fonte de renda. Este é o tucumanzeiro, dá fruto, que alimenta, e a palha, matéria-prima para as obras de arte de Ivaneide. Eu sou mãe solo, eu tenho 3 filhas. Para me sustentar minhas filhas, eu tive que trabalhar duro, pesado no artesanato, para não ver elas passarem fome, estudando, né, comprando alimentos e manter elas no dia a dia, né, firme, forte. E é por isso que eu tenho um orgulho pelo tucumazeiro, que eu digo que o tucumazeiro é pai delas, né? O artesanato produzido aqui carrega as cores da Amazônia, impressas em uma tradição ancestral. O artesanato entrou na minha vida. A minha mãe me ensinou, né? Ela aprendeu com a mãe dela e hoje estou ensinando as minhas filhas, né? O talento de Ivaneide se somou ao de outros 113 moradores. Da união deles nasceu a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, a Turiarte, que produz peças tingidas com açafrão, urucum e genipapo. A artesã ela faz a colheita da palha, da fibra do tucumanzeiro em harmonia, sem precisar desmatar, e a mesma coisa com o turismo de base comunitária. A gente até vai além, né? Quando o cliente vem, quando o visitante vem, ele se sensibiliza, né? Conscientiza que é importante manter a conservação ambiental, porque nossas comunidades ela precisam dessa geração sustentável também de renda. Eles conseguem produzir em maior escala e com isso eles acessam mercados e a gente consegue ter esse equilíbrio entre o homem e a natureza de uma forma muito mais satisfatória e que a gente consegue ver a mitigação daquele impacto ambiental, que é mínimo, porque as pessoas já vivem aqui, eles já sabem como aquele bioma se comporta. Então, explorar isso de uma forma racional, organizada, ele sabe que ele vai manter a floresta em pé e ele vai ter uma qualidade de vida e uma perenidade das suas atividades. Outra fonte de renda é o mel de abelhas nativas. O mel puro da Amazônia é uma abelha nativa nossa, não passou por nenhum laboratório, ou no seu laboratório da natureza. 22 cooperados, como o seu Aldair, manejam 500 caixas de abelhas espalhadas pela comunidade. Este ano devem assegurar 200 quilos de mel que são mandados para a capital paraense ou vendidos aos turistas que visitam a comunidade. Quem vem visitar leva para casa a lembrança, provar o mel da Amazônia na casca da castanha de macaco. Você que vem curtir o nosso parque ecológico, você tem uma cura da alma. Você pode ter conexão tanto com os seres vivos, tanto com os espíritos que residem na floresta, no lugar.
Gente cooperando com gente e com a terra, semeando hoje a floresta de amanhã. Debaixo da floresta da gente tem gente que precisa de vida digna, né, de geração de renda sustentável, de floresta viva também e da geração que a gente constrói junto com os comunitários e cooperados. Por hoje é só, mas você já sabe, a gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo de paz e respeito pela diversidade de formas de vida. Até lá!